continuando o livro de Atom, por Beth Dantas. É igual o nosso amigo. São N casos, iguais ao do nosso amigo. Por que Deus não põe um emprego na minha vida? Infinitas possibilidades de trabalho, principalmente num país igual ao Brasil. Infinitas possibilidades de prestar um serviço, de produzir alguma coisa, de fazer algo que gere recursos para todos, todos ganham. O serviço é prestado, ele é remunerado, todos ganham, todos crescem. Agora, esperar que isso surja do nada é típico de pensamento mágico. Talvez a pessoa que escreveu esteja esperando algo desse tipo, que caia na vida dele a solução de tal problema. Outra situação é quando a pessoa esquece a causa primeira dela. Há a causa primeira do universo, que gerou tudo, e tem a causa primeira daquela centelha que está evoluindo ao longo do tempo. Lá atrás, há muitos milhares de anos, quando o ser começou a sua evolução, ele foi tomando decisões, sendo algumas acertadas e outras errôneas. Em algumas, ele ajudou as pessoas e em outras, ele prejudicou. Em umas, ele agregou energia positiva e em outras, energia negativa. É uma conta corrente que vai balanceando. Crédito, débito, crédito, débito. E no início, ele pode ter sido ou ele pode ter debitado em si mesmo demais. Vejam ao longo da história da humanidade o mundo de hoje como é. O que está acontecendo? O que aconteceu no século XX deste planeta e o que vem acontecendo? Se só pegarmos esse período de 100 anos e avaliar o que foi feito pela humanidade em 100 anos, é possível ter uma ideia da carga negativa que a humanidade criou para si mesma, para os próximos séculos e milênios. Se olharem a Primeira Guerra Mundial, qual foi o resultado daquilo? A Segunda Guerra Mundial, qual foi o resultado? Continuamos nos efeitos da Segunda Guerra e só não teve a terceira por um verdadeiro, neste caso, um verdadeiro milagre. Só esses 100 anos mostram a capacidade do ser humano de gerar energia negativa para si mesmo. Quer dizer, imagine a polarização que essas pessoas estão. Muitos já renasceram e já morreram, mas muitos estão vivos atualmente com toda aquela carga negativa do século XX. Agora imaginem se puxarmos 5 mil, 10 mil anos, 50, 100 mil anos atrás. O que as pessoas agregaram ao longo desses milênios? É só analisar a história e ler. O que aconteceu? Guerra, mais guerra, mais guerra, mais guerra. Podemos ficar aqui e não parar nunca mais, só falando a palavra guerra. 30 anos de paz em 5 mil anos de guerra. Só teve um período de 30 anos documentado em que não houve guerra. Ainda tem essa questão. Mas, documentada historicamente, teve um período pequeno de 30 anos em que não houve guerra no planeta. O resto, N guerras, centenas, ao mesmo tempo por todo o planeta. Depois de todos esses longos anos, nasce a pessoa aqui no Brasil e tem problemas na vida, com dificuldade de todos os tipos, de família, nascimento, local, condições financeiras, social e assim por diante. A pessoa vai levando, lutando, mas chega a hora em que ela resolve escrever. Eu não acredito em Deus. Pois é. Como ficam todos esses milênios atrás em que houve um débito gigantesco? Eu não estou falando que é o caso específico desse novo massivista, porque lá na frente é capaz dele assistir esse DVD ou ler este livro e achar que eu estou falando que ele está debitando e tal coisa. Já vai tirar do contexto.
Estou citando só como exemplo e serviria para qualquer tipo de ateu que questiona a existência de Deus. Estou mostrando como funciona a dinâmica cósmica. Quando a pessoa está aqui agora e tem muitos problemas, esses problemas podem ter sido causados nessa existência por colapso de função de onda feita de maneira errada. A pessoa fez escolhas que levaram a determinadas situações e agora ela tem um problema de desemprego ou de falência ou de qualquer outro tipo. Isso foram as escolhas desta vida. Mas tem todo esse histórico passado presente em todas as pessoas que estão vivas no planeta e que estão nascendo e que irão nascer. Sempre existe esta conta corrente em andamento e mais cedo ou mais tarde, as condições criadas no passado aparecem no presente. Por exemplo, se muitos e muitos anos atrás a pessoa foi um assaltante e agora ela nasce e diz, agora eu não assalto mais ninguém, eu mudei. Um tempo depois, se ele sofrer um assalto e julgar que é uma injustiça tremenda, porque ele é tão bonzinho, e como aconteceu isso com ele? Como Deus o deixou ser assaltado? As condições magnéticas do assalto atual de que ele foi vítima foram criadas lá atrás. Estão permanentemente gravadas no seu corpo espiritual, nos 7 corpos. É um banco de dados que está ali armazenado e como toda informação ou toda energia atrai semelhantes. Semelhantes atrai semelhantes. Isto é, energia. Assim, a mesma situação que ele criou para outras pessoas no passado, mais cedo ou mais tarde, as condições de uma vida o levarão a vivenciar essa mesma situação que ele criou para os demais lá atrás. Ele sofre e espera-se, ou supõe-se, que ele aprenda. Isso não é um castigo. Não é sadismo, não é nada disso. A pessoa pode aprender por 2 caminhos. Ou pelo amor ou pela dor. Se essa pessoa resolver trabalhar, colaborar, ajudar no limite das suas forças, essa expressão precisa ficar bem clara. Não é nas horas vagas, não é no hobby, não é entre o jogo de futebol, e sim é no limite das suas forças. O que se espera que a pessoa faça? O máximo da capacidade que ela tem mental, emocional, física, espiritual, com todas as variáveis. Que ela faça o máximo, só isso. Ninguém está pedindo que o 100 dê 110, ele só dá 100. O 90 dá 90. O copo pode ser cheio até a borda. Uma jarra é do tamanho maior que o copo, ou seja, este copo só tem que dar a quantidade que ele comporta. A jarra precisa dar a quantidade que cabe na jarra e assim por diante. Cada um tem a sua capacidade, sua vocação, suas variáveis ocultas nesta vida. O que se espera é que a pessoa use toda esta capacidade para fazer o bem. Assim, essa pessoa vai conquistando créditos e apagando ou pagando os débitos lá de trás. Portanto, não há necessidade de sofrer, de autoflagelação e etc. Não há necessidade. Quem vai se alimentar disso? Deus, o todo. O todo não precisa de nada disso. Quem se alimenta de energia negativa ou de medo, raiva, ódio, ciúmes, inveja e etc., são os seres negativos no momento. Eles não são negativos eternamente. Eles estão negativos por escolhas deles. No mesmo instante em que eles decidirem mudar de visão de mundo e colaborar, ajudar, crescer e evoluir, no mesmo instante podem mudar o status de vida deles, local, condições e tudo mais. Nada é fixo, definitivo, eterno, como muitas pessoas pensam. Tudo é mutável. Pode a pessoa ficar negativa
por longos e longos milênios e milênios e milênios? Pode, mas é uma escolha da pessoa, não é dado a ela. Ele não está sofrendo nenhum castigo eterno que ficará ali para o resto da eternidade sofrendo. Esta é uma questão que o nosso amigo que escreveu talvez tenha. Ele não aceita Deus porque na cabeça dele acha que Deus faz o quê? Faz esse tipo de coisa. O todo, por definição, é puro amor. Então, um ser que é por amor não consegue ter outro sentimento que não seja esse. É o óbvio, o ululante. Um ser que é puro amor só pode sentir amor. Esta questão dual foi a humanidade, os seres que criaram. Eles é que geraram essa situação do famoso debate ou embate do bem contra o mal, duas forças. Só existe uma única força no universo, o todo. Abaixo disso é muito complexo, mas existem as criaturas, os seres emanados. Esses seres é que optam, como têm livre-arbítrio, por fazerem isso ou fazerem aquilo. E quando eles optam pelo poder, ganhar, levar vantagem, prejudicar, explorar e etc., vão contra o objetivo do todo. E toda vez que você vai contra o objetivo do todo, você entra na contramão e polariza a energia da maneira negativa. Isso traz consequências mentais, emocionais, físicas para o ser que fez a opção. Se ele agrega miasmas ou antimatéria no seu corpo físico, seja espiritual ou material, inevitavelmente ao longo do tempo provocará deformações físicas, mentais e emocionais. Ele entrará no caminho da involução. Ele vai evoluindo até chegar, vamos dizer, na forma atual. Vamos falar dos humanos, cabeça, tronco e membros, 5 dedinhos em cada mão. Mas isso, ele está evoluindo, não é o final do processo. Na medida em que ele polariza a energia negativa em si, ele começa a provocar alterações no seu DNA. Quando, em outra vida, ele pode nascer com sérias doenças ou deformações e etc. Infinitas possibilidades, já vinda das vidas passadas, de tanto que ele agregou energia negativa em si. Se pesquisarem os livros de história e lerem 3.000 anos atrás, mais ou menos, 4.000 anos, uma das tribos invadia o território das outras o tempo todo. Pegavam as criancinhas das outras tribos, seguravam as perninhas e batiam com a cabeça delas na parede, árvore, pedra, até estraçalhar aquele bebê. Tudo está relatado, escrito pelos próprios que fizeram isso. Eles documentaram tudo. Imaginem o resto. Mas isso com certeza faziam. Ou pegar os bebezinhos e jogar na fornalha de Moloch. Por quê? Por exemplo, eles adoram assar bebezinhos. Para quem é oferecido esse tipo de sacrifício? Para o todo? É uma aberração absoluta e total. O todo é só amor. Se o todo não fosse só amor, o universo, a vida, não melhoraria, não cresceria, não teria alegria, harmonia, desenvolvimento. Seria algo totalmente monstruoso. Nascer alguém que tem alguma deformação é um caso no milhão ou milhões. O normal é o bebê nascer perfeito. Ele cresce e vira um ser perfeito. Existem 7 bilhões nessas situações, todos nascendo. Quer dizer, isso é o normal. Tudo cresce e evolui. O mundo animal, a fauna, a flora, tudo evolui para a perfeição, não evolui. Toda esta quantidade, este todo de seres evoluem, melhoram, crescem. O normal é ser alegre e feliz.
Existem as exceções que têm os problemas. Isso considerando um planeta extremamente complicado como é este, e que a maioria dos seres tem uma carga kármica muito complicada. Num planeta de grande evolução, já não existe nada destas barbáries que existe no planeta Terra, porque a maioria, ou quase todos, ou todos os seres que estão no referido planeta já evoluíram, já passaram desse ponto de barbárie, levar vantagem, explorar e etc. Aqui, isso é a norma, é regra. A exceção aqui é o inverso. Aqui, um franco atirador de um exército instituído dá um tiro nas costas de uma menina de 4 anos de idade. Um franco atirador atira um tiro de fuzil nas costas de uma criança de 4 anos de idade que saiu de casa e andou na rua. Qual o objetivo militar desse fato? Qual é o perigo que essa criança de 4 anos de idade representa para este exército ou este governo? Não há a menor explicação racional para este ato. Não há a menor explicação racional para um ato deste. Um ser que faz isso, que dá um tiro de fuzil nas costas de uma menina de 4 anos de idade, quanto vocês acham que ele agregou de energia negativa no corpo dele? Pois é. No momento, ele acha que é um exterminador. Ele sai e mata quem ele quiser impunemente, como se isso fosse guerra e justificasse matar uma criança de 4 anos de idade. É muito fácil ser franco atirador desse jeito. Agora, ser franco atirador quando as condições estão de igual para igual é outra história. Não. Mas o nosso amigo atira nas crianças, nas criancinhas de 4 anos de idade. Muito bem. No momento ele está vivo, mas daqui a 100 anos, 200 anos, daqui a quanto? 40, 50 anos, ele já saiu desta vida. Ele vai para o outro lado e daqui a pouco ele volta aqui novamente, com esta carga que ele agregou ao matar essa criança. Ele espera nascer onde? Nascer em um continente, país, situação, família, em qual entorno? Depois de certo tempo, ele começa a questionar a existência. Ou, eu não entendo. Ou, eu não aceito Deus, porque esse ser está cheio de problemas, graças ao ato que ele fez com a menina, e a culpa é de quem? De Deus. Essa é a situação generalizada desse planeta. Praticamente, os 100% não acreditam. É muito fácil racionalizar para falar que não existe reencarnação. Não existe vida após a morte, só tem a matéria e não tem Deus, não é mesmo? Quer dizer, não tem nada, é a barbárie total, é puro acaso. E a pessoa reclama e questiona, por que estou ou está essa situação na vida? Vejam, não é preciso muito raciocínio, basta ter um pouco de boa vontade pura. Honestamente, analisar os fatos e chegar às conclusões. Qualquer outro tipo de racionalização não resolve nada e não leva a coisa alguma. Por exemplo, se a pessoa está andando em determinada rua e vê uma senhorinha de bastante idade, ela quer atravessar para o outro lado da rua e tem muita dificuldade de locomoção e dificuldade para atravessar a rua com aquele trânsito todo e na velocidade que ela precisa. Muito bem. Vamos supor que alguém para e ajuda essa senhorinha a atravessar a rua. O que acontece em termos de neurotransmissores? Imediatamente, essa pessoa que ajudou recebe um fluxo de endorfina na sua corrente sanguínea. Ela fica feliz e alegre, ganhou endorfinas. É algo maravilhoso quando se tem a experiência. A pessoa ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. Bom, por lógica, a pessoa deduz que a consequência de ter ganho toda aquela endorfina foi porque ajudou aquela senhora. A pessoa resolve ajudar mais uma.
Ela procura outra senhora que quer atravessar. Atravessa a segunda senhorinha e ganha mais endorfina. Bom, com 2 deu isso, imagina 3. Ela consegue uma terceira senhorinha, atravessa e ganha mais endorfina. Quanto mais ela ajuda, mais endorfina ganha. Existe alguma explicação fisiológica para isso? Não existe. Ninguém sabe o porquê. Se ela ajuda, ela ganha endorfina. Ajudou mais, ganha mais. Ajudou mais, ganha mais. Ajudou mais, ganha mais. Não tem limite para isso. Os outros neurotransmissores existem limitações, mas no caso da endorfina não tem. Quanto mais o bem ela faz, mais endorfina ganha. Agora, uma pergunta. Qual o acaso que poderia gerar uma situação dessa? Qual é o acaso que programou os genes de um ser humano para que, se ele ajudar o outro ser humano, ele fabrica em si endorfinas? Só esse fato já prova a existência de uma inteligência superior administrando isso. Você faz o bem e recebe o prêmio imediatamente em endorfinas. É imediato. Faz mais o bem, ganha mais. Faz mais, ganha mais. É ilimitado, infinito. Só isso seria suficiente. Por que gerar todo um sistema nervoso central para fazer esse tipo de hormônio nessa situação em que ele ajudou o outro? Se fosse como se acredita que é a selva, a evolução da espécie, o mais forte, o mais apto, o mais inteligente, é o que sobra, o resto ele extermina. O darwinismo puro. Se fosse por esse caminho, como explica que você ajuda e ganha, se seria pela competição? E vocês sabem, se estudarem, que na natureza a competição é a exceção. A regra é a cooperação entre as espécies. Uma espécie ajuda a outra, elas cooperam entre si para que haja um ecossistema gigantesco, descomunal, interagindo e mantendo a biosfera viável para que todos possam viver e evoluir. É por cooperação que o sistema funciona, o planeta, a biosfera toda. Não é por competição. Se fosse por competição, já teria exterminado todo mundo. Se você colocar cães e cabras num lugar sozinhos, porém separados, cães de um lado e cabras do outro, e não tem mais nada, o que acontece? Os cães comem todas as cabras, depois não tem mais cabra para comer. Vamos supor que os cães se comam entre si. Aí acabou. O último cão morre de fome. Foi justamente o que aconteceu na Ilha da Páscoa, porque era um ecossistema fechado no meio do oceano. Descambou naturalmente para essa situação. Eles foram destruindo todo o meio ambiente, até não sobrar nada e ficar do jeito que ficou. Portanto, existe uma lógica, existe uma intenção, existe uma vontade por trás de tudo isso. Quanto mais se analisa, mais se chega nessa conclusão. É impossível existir uma vida organizada sem existir um ser por trás disso tudo, que esteja colapsando a função de onda do universo. O Big Bang foi um colapso da função de onda. O todo manifestou o desejo de ter, emanar este universo dentro de si. O todo é tudo que existe, tudo. Não existe nada fora dele. Então, o universo só poderia surgir, adivinha? Dentro dele. É uma emanação, mas é para dentro, não para fora. O todo está aqui e o resto do universo está aqui fora. Não, isso não existe. O todo é tudo. Tudo isso está dentro dele. É por essa razão, obviamente, que cada centelha está dentro de cada ser, porque a centelha, como eu já falei da última vez, é o próprio todo. A centelha está fora do todo? É lógico que não, pelo que estou explicando. A centelha, obviamente, é o próprio todo.
Porque ele está dentro do todo. Tudo está dentro do todo. Qualquer coisa dentro dele tem ele como essência, como a energia que está manifestando, no nosso caso, o universo atômico, manifestando as partículas, as ondas, os átomos, as moléculas, para gerar tudo. Tudo isso está dentro do ser do todo. Como é descomunalmente grande, infinitamente, existe N dimensões da realidade dentro do todo, porque é questão só de frequência. As ondas podem circular em infinitas possibilidades e cada parâmetro, de tanto a tanto. Uma faixa ficaria sendo a dimensão X, outra faixa vibratória, outra dimensão. Tudo isso é forma de falar. Não é assim, um em cima do outro, porque é tudo interpenetrável da mesma maneira que você não desloca o rádio de lugar, posição, para sintonizar outra estação. É a mesma situação. Você só troca a frequência que o aparelho de rádio está emitindo e ele entra em fase com a onda que está vindo de lá, do transmissor da rádio. Mudou a frequência no seu rádio. Você acessa outra estação, outra. 20 estações. É só uma convenção que os humanos fizeram aproximadamente. 20 AM e 20 FM. É uma mera convenção, porque poderia ser muito mais. Tem um tamanho, e neste caso tem um limite, que é o tamanho da frequência de rádio. Dentro dessas infinitas dimensões, vai da mais rudimentar, mais simples, mais bárbara, falando já em termos socialmente, etc. Como essa terceira dimensão. E vai subindo e fica cada vez mais sublime, mais sublime, mais sublime, mais sublime. À medida que o ser muda a sua vibração, ele troca de dimensão. E quem está em cima pode viajar para todas as de baixo, pois quem está em cima pode mais. Eles sabem como baixar, mudar a frequência para ir da rádio tal a outra rádio, a outra, por exemplo. Quem está em cima pode trafegar por várias dimensões sem problemas nenhum. Quem está embaixo, obviamente, não consegue fazer isso. Por quê? Porque é um problema de vibração. Quem está em cima sabe como mudar de vibração para entrar na outra dimensão. Mas quem está embaixo, cheio de miasmas, cheio de antimatéria, em uma vibração baixíssima de ódio, de raiva, etc., não consegue mudar de vibração, de frequência, por causa do sentimento. O que muda a frequência de uma pessoa é o sentimento que ele emana. Por isso é difícil colapsar a função de onda para algumas pessoas. Porque algumas pessoas, elas estalam os dedos e criam casa, carro, apartamento imediatamente, praticamente. Devido à emanação de amor que essas pessoas têm, sem ansiedade, sem pôr pressão, sem desespero, sem pânico e etc. Só amor. Cria tudo o que necessita para a própria vida. Agora, se a pessoa está em uma frequência baixa, de sentimento baixíssimo, o que ela pode criar? Nada. Para criar, colapsar a onda, é preciso que não tenha ódio, raiva, inveja, que são frequências baixíssimas. Com essas frequências, a pessoa não consegue colapsar, pois o ato de colapsar é um ato por essência, por definição divino. Só o todo colapsa a função. Quando um ser colapsa a função de onda, na verdade é a sua centelha divina que está colapsando aquela função de onda. É a centelha que está criando todas as oportunidades para que aquela pessoa possa crescer, evoluir. Deixa o ego de lado, como se fala, e deixa a centelha trabalhar. Se a centelha está adormecida ou encapsulada em um ego astronômico, que só vê os próprios interesses, como a centelha pode comandar a vida da pessoa, se tudo naquele ser está voltado para prejudicar, provocar dor, sofrimento, poder,
submeter os outros, explorá-los, torturá-los e etc. Um ser cujo sentimento seja o tempo inteiro, praticamente, só no sentido de poder e ódio, como ele pode criar algo bom? Impossível. Só pode criar se tiver sentimento de amor. É a mesma situação de quem quer entender mecânica quântica. A ciência exige, quanto mais avançada, um maior grau de abstração, de raciocínio. Para se poder entender tal grau de complexidade, assim, quanto maior o raciocínio abstrato, maior o poder que existe. Uma pessoa que só consegue calcular o quanto precisa de cimento, cal, areia, ferro, tijolo para levantar as paredes de uma casa e mais nada, qual é a capacidade de abstração que tem essa mente? É a mínima, mínima. Se você começar a exigir, pedir que faça cálculos para construir um edifício de 20 andares e todos esses materiais e etc., essa pessoa entra em pânico. E se você deixar que essa pessoa faça, o prédio desaba. Para que a pessoa possa levantar um prédio de 20 andares, ela precisa ter grande, enorme capacidade de abstração para poder fazer os cálculos necessários para o edifício. Essa situação é um autolimitador para que depois de certo ponto a pessoa vai, abstrai, até o momento que ela encosta no limite, na fronteira da ciência, no limite, digamos, da física. Além daquilo, não é mais física, é metafísica, pois está além. Para que a pessoa possa entender nesse nível acima, ou mais acima, o grau de abstração precisa crescer exponencialmente também. Vamos continuar no próximo áudio.